E se houvesse no mundo somente o cristianismo? O cristianismo é uma das religiões mais influentes e difundidas da história. Ele surgiu há cerca de 2000 anos, a partir da pregação de Jesus Cristo, um judeu que afirmava ser o Filho de Deus e o Messias prometido. Seus seguidores, chamados de cristãos, espalharam sua mensagem pelo Império Romano e depois pelo mundo, enfrentando perseguições, conflitos e divisões. Hoje, existem mais de 2 bilhões de cristãos no planeta, divididos em diversas denominações e tradições. Mas como seria o mundo se o cristianismo fosse a única religião existente? Como seria a história, a cultura, a política, a ciência, a arte, a moral e a espiritualidade das pessoas? Essa é uma pergunta difícil de responder, pois envolve muitas variáveis e especulações. Mas podemos tentar imaginar alguns cenários possíveis, com base em alguns fatos e hipóteses. Um mundo sem outras religiões. Para começar, teríamos que supor que as outras religiões que existem hoje, como o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o shintoísmo, o zoroastrismo, o mitraísmo, o paganismo, entre outras, nunca tivesse surgido ou tivesse sido extinta pelo cristianismo. Isso implicaria em uma série de mudanças na história e na cultura de vários povos e regiões. Por exemplo, sem o judaísmo, não teríamos o Antigo Testamento, que é a base da fé cristã e a fonte de muitas profecias, leis, rituais, símbolos e tradições. O cristianismo teria que se basear apenas no Novo Testamento, que é o conjunto de livros que narram a vida, a morte e a ressurreição de Jesus e as origens da Igreja. Sem o judaísmo, também não teríamos o povo judeu, que foi o primeiro a receber a revelação de Deus e que teve um papel fundamental na história da humanidade, tanto para o bem quanto para o mal. Sem essas e outras religiões, o mundo seria muito diferente do que conhecemos hoje. Talvez fosse mais homogêneo, mais pacífico, mais unido, mais cristão. Ou talvez fosse mais monótono, mais intolerante, mais dividido, mais fanático. Não há como saber ao certo, pois a religião é apenas um dos fatores que moldam a história e a cultura dos povos. Há outros fatores, como a geografia, a economia, a política, a ciência, a arte, a moral e a espiritualidade, que também influenciam o destino da humanidade. Um mundo com um só cristianismo. Outra possibilidade é que o cristianismo fosse a única religião existente, mas que as outras religiões tivessem existido em algum momento da história e tivessem sido assimiladas ou eliminadas pelo cristianismo. Nesse caso, teríamos que supor que o cristianismo tivesse se expandido e se imposto sobre todos os povos e regiões, sem enfrentar resistências, perseguições, conflitos ou divisões. Isso implicaria em uma série de mudanças na história e na cultura de vários povos e regiões. Por exemplo, o cristianismo teria que ter se adaptado e se acomodado às diferentes culturas, tradições, costumes e crenças dos povos que ele encontrou pelo caminho. Ele teria que ter incorporado elementos das religiões locais, como deuses, ritos, símbolos e festas, para facilitar a conversão e a aceitação dos novos fiéis. Ele teria que ter sido tolerante e flexível com as diferenças e as diversidades, para evitar conflitos e rebeliões. Ele teria que ter sido aberto e receptivo às novas ideias e aos novos conhecimentos, para não ficar estagnado e atrasado. Ou seja, o cristianismo teria que ter sido muito diferente do que foi na realidade. Na realidade, o cristianismo enfrentou muitas dificuldades e desafios ao longo da história. Ele foi perseguido e martirizado pelos romanos, que o consideravam uma seita ilegal e subversiva. Ele foi dividido e fragmentado por diversas heresias, cismas e reformas, que geraram diferentes doutrinas, denominações e tradições. Ele foi envolvido e comprometido por diversas guerras, cruzadas e inquisições, que causaram muita violência, intolerância e fanatismo. Ele foi questionado e contestado por diversas revoluções, renascimentos e iluminismos, que provocaram muita crise, mudança e modernidade. Sem essas e outras dificuldades e desafios, o cristianismo seria muito diferente do que conhecemos hoje. Talvez fosse mais universal, mais pacífico, mais unido, mais cristão. Ou talvez fosse mais superficial, mais conformista, mais monolítico, mais fanático. Não há como saber ao certo, pois o cristianismo é apenas um dos fatores que moldam a história e a cultura dos povos. Há outros fatores,
como a geografia, a economia, a política, a ciência, a arte, a moral e a espiritualidade, que também influenciam o destino da humanidade. Um mundo com um só Deus. A última possibilidade é que o cristianismo fosse a única religião existente, e que as outras religiões nunca tivessem existido. Nesse caso, teríamos que supor que o cristianismo fosse a religião natural e original da humanidade, e que todos os povos e regiões tivessem sido criados e revelados por Deus desde o início. Isso implicaria em uma série de mudanças na história e na cultura de vários povos e regiões. Por exemplo, o cristianismo teria que ter sido a base e a fonte de toda a história e a cultura da humanidade. Ele teria que ter inspirado e orientado todas as ações e as realizações dos povos, desde a invenção da escrita até a exploração do espaço. Ele teria que ter sido o fundamento e o sentido de toda a moral e espiritualidade das pessoas, desde o respeito aos mandamentos até a busca pela salvação. Ele teria que ter sido o critério e o padrão de toda a verdade e a beleza das coisas, desde a compreensão da natureza até a expressão da arte. Ele teria que ter sido o único e o verdadeiro Deus de toda a humanidade. Ou seja, o cristianismo teria que ter sido tudo para todos. Ele teria que ter preenchido e satisfeito todas as necessidades e os anseios dos povos, desde a sobrevivência até a transcendência. Ele teria que ter respondido e solucionado todas as dúvidas e os problemas dos povos, desde o mal até o bem. Ele teria que ter revelado e realizado todas as promessas e os planos de Deus para os povos, desde a criação até a redenção. Sem dúvida, o cristianismo seria tudo para todos se ele fosse a única religião existente, e se as outras religiões nunca tivessem existido. Mas isso é uma utopia, uma ilusão, uma impossibilidade. Na realidade, o cristianismo não é tudo para todos. Ele é uma das muitas formas que os seres humanos encontraram para se relacionar com o sagrado, com o transcendente, com o divino. Ele é uma das muitas expressões da fé, da esperança, do amor, da graça, da salvação. Ele é uma das muitas religiões que existem no mundo, e que convivem, dialogam, competem e colaboram entre si. E isso não é necessariamente ruim. Isso pode ser bom, se soubermos respeitar, valorizar, aprender e compartilhar com as outras religiões. Isso pode ser bom, se soubermos reconhecer, agradecer, louvar e servir ao único e verdadeiro Deus, que se manifesta de diferentes formas e modos aos diferentes povos e culturas. Isso pode ser bom, se soubermos viver, testemunhar, anunciar e convidar ao único e verdadeiro Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida para todos os que nele creem. E se houvesse no mundo somente o cristianismo? Essa é uma pergunta interessante, mas talvez não seja a mais importante. A pergunta mais importante é: e se houvesse no mundo somente o amor? O amor de Deus, que nos criou, nos salvou e nos chamou. O amor de Cristo, que nos ensinou, nos serviu e nos deu a vida. O amor do Espírito Santo, que nos inspira, nos orienta e nos capacita. O amor que é a essência, a mensagem e o mandamento do cristianismo. O amor que é a força, a luz e a esperança do mundo. O amor que é o maior de todos os dons. O amor que nunca acaba. Deixe a sua opinião nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir, e até a próxima!